Olá, seja bem-vindo ao Centro de Educação à Distância da Exacto Software. Meu nome é Gislane Costa, instrutora do curso de Excel. Nessa aula, vamos continuar a falar sobre as funções. A função conte.num vai realizar uma contagem de células se dentro dessa célula houver números. Então, a função conte.num realiza uma contagem apenas de células que contiverem números. Já a função conte.valores realiza uma contagem de células independentemente de seu conteúdo, se for número ou letras. Mas a célula deve ter uma informação dentro dela. Caso contrário, ela não conta essa célula. E contar.vazio, que vai contar quantas células não possuem nenhum tipo de informação dentro delas. A sintaxe é igual, conte.num, e o intervalo. O mesmo acontecendo para as demais. Para podermos praticar essas funções, temos aqui uma tabela bem simples, apenas para praticar a função. Então, observe que aqui nós precisamos saber a quantidade de vendedores. Então, nós devemos contar quantas células possuem nome de pessoas, que nesse caso são vendedores. Então, temos uma tabela aqui ao lado, explicando que nesse caso, nós podemos realizar tanto a contagem pelo conte.num, como pelo conte.valores. Porém, se você optar por conte.num, temos que usar como intervalo a coluna B, pois é nesse intervalo que possui números. Ao passo que, se utilizarmos conte.valores, aí podemos realizar pela coluna A, que contém letras, ou pela coluna B, que contém números. Vamos lá? Você pode clicar e arrastar para identificar o intervalo. E o resultado dessa célula é 11, pois a função conte.valores contou quantas células estavam selecionadas que possuíam algum tipo de valor. Uma outra necessidade estatística é de identificarmos quantos vendedores não realizaram venda nesse período. Nesse caso, quando o vendedor não realizou venda, observe que a célula está vazia. Então, utilizaremos a função contar.vazio em todo esse intervalo. O Excel vai observar em todo esse intervalo quantas células estão vazias e apresentar o resultado. Uma ferramenta que nos ajuda durante a edição de uma planilha é podermos classificar em uma determinada ordem. Nesse caso, podemos realizar uma classificação em ordem alfabética por vendedores, ou ainda podemos classificar por qualquer coluna de uma planilha, como aqui no caso, poderíamos classificar pela quantidade vendida, do maior para o menor ou do menor para o maior. Para isso, selecionamos desde o cabeçalho todas as colunas dessa planilha, no caso ela só possui duas, selecionamos todas as linhas também, e na sequência clicamos no botão classificar e filtrar. Depois em personalizar classificação. Será aberta uma caixa de diálogo da ferramenta classificar. É muito importante, ao abrir essa caixa de diálogo, observarmos o item aqui no canto superior direito, onde está escrito Meus dados contêm cabeçalhos. Observe que ela está marcada. Isso indica para o Excel que no momento de nós realizarmos a seleção dos dados, nós selecionamos também o cabeçalho. Então, ao marcarmos essa caixa, o Excel desconsidera essa primeira linha. Na sequência, podemos escolher por qual coluna queremos classificar, por vendedores ou quantidade vendida. Vamos clicar aqui em vendedores, apenas para exemplo. Vamos escolher a opção valores mesmo, pois ele irá classificar pelo conteúdo da célula e não por cor ou algum tipo de ícone. E na sequência escolhemos a ordem de classificação, que pode ser de A a Z ou de Z para A. Observe que o Excel classificou agora essa planilha em ordem alfabética por vendedores. Mais um exemplo então, vamos selecionar novamente, clicarmos na ferramenta classificar e filtrar, personalizar a classificação e agora vamos classificar pela quantidade vendida. Digamos que seja do maior para o menor. Observe que nesse caso, o Excel fez uma classificação pela quantidade vendida do maior para o menor.
E para finalizarmos, vamos agora proteger uma planilha. Basta irmos na opção Formatar e clicarmos em Proteger planilha. O Excel vai nos solicitar uma senha, a qual vai ser pedida todas as vezes que o usuário quiser editar essa planilha. Novamente a mesma senha. E a partir de agora, sua planilha estará protegida, não sendo possível nenhum tipo de alteração. Para editá-la novamente, vamos na ferramenta Formatar, Desproteger planilha. Digitamos a senha e a partir de agora a planilha é liberada para a edição. Uma outra ferramenta importante para o trabalho com os dados da planilha é a ferramenta Filtro. Como o próprio nome indica, ela vai filtrar os dados que queremos verificar na planilha. Para isso, basta clicarmos em qualquer título de coluna, clicarmos em Classificar e Filtrar e depois na opção Filtro. Observe que nos cabeçalhos das colunas surgiu uma seta. Essa é a indicação de filtro. Como exemplo, temos aqui uma tabela que contém vendedores, quantidade vendida e filial. Se quisermos filtrar apenas os vendedores da filial de Londrina, clicamos na seta de filtro, desmarcamos a opção Selecionar tudo e clicamos apenas na filial Londrina. Podemos alterar o filtro conforme a nossa necessidade e solicitarmos agora apenas os vendedores que pertencem à filial de Arapongas, por exemplo. Para voltarmos todos os dados, novamente clicamos em Selecionar tudo. Os filtros podem ser aplicados a números também. Podemos clicar aqui, por exemplo, na quantidade vendida e solicitarmos que a planilha apresente apenas filtro de número. E dentre as opções, podemos pedir, por exemplo, apenas os números que estão acima da média. Nesse caso, o Excel vai fazer uma média aritmética das quantidades vendidas e apresentar apenas as vendas que estiverem acima dessa média. Ou ainda, podemos escolher filtro de número e qualquer dessas opções. Por exemplo, maior ou igual a 5. Isso vai fazer com que o Excel filtre de todas as quantidades vendidas apenas as quantidades iguais ou superiores a 5. Aprendemos nessa aula sobre as funções Conte Num, Conte Valores, Contar Vazio e sobre as proteções nas planilhas. Na próxima aula, estudaremos os operadores relacionais e também uma função muito importante, a função C. Até a próxima aula!